Fala pessoal, tudo bom? Espero que sim. Na aula de hoje, iremos dar início ao assunto semelhanças atômicas. Será um conjunto de 5 aulas. Então, na primeira falaremos dos isótopos e nas demais, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos e uma aula só para a resolução de exercícios. Então, o que são isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. E por eles apresentarem o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Se você ainda tem alguma dúvida sobre número atômico, número de massa, elemento químico, eu já tenho uma aula sobre este assunto aqui no canal. E uma pergunta que nos ajuda a entender o conceito de isótopos é a seguinte: será que todos os hidrogênios presentes na natureza, ou seja, será que todos os átomos de hidrogênio que existem, eles são exatamente iguais? E a resposta é não. Existem 3 átomos de hidrogênios diferentes presentes na natureza. Então aqui estão eles. Então hidrogênio de número de massa 1, hidrogênio de número de massa 2 e o hidrogênio de número de massa 3. Ou seja, são isótopos. Por quê? Porque apresentam o mesmo número atômico, 1, 1 e 1, porém diferentes números de massa, 1, 2 e 3. Esse hidrogênio aqui, o nome dele é hidrogênio leve, pode ser chamado de hidrogênio comum ou de prótio também. E na natureza, 99,985% de todo o hidrogênio presente corresponde ao prótio. O hidrogênio de número de massa 2, também chamado de deutério, ele está presente na porcentagem de 0,015%. E o hidrogênio de número de massa 3, que também pode ser chamado de trítio, tricério ou tritério, ele possui essa porcentagem aqui de abundância. E vamos aqui refletir um pouco, né? Se esse hidrogênio aqui, o prótio, ele possui número atômico 1 e número de massa 1, o que significa? O que é o número de massa? O número de massa é o número de próton mais o número de nêutrons, né? Então, se ele possui número atômico 1, quer dizer que ele possui 1 próton. E se o número de massa dele é 1 também, quer dizer que toda essa massa aqui corresponde à massa do próton, ou seja, ele não possui nêutron. O deutério, ele possui número de massa 2, ou seja, 1 próton mais 1 nêutron. E o trítio possui número de massa 3, então ele possui 1 próton mais 2 nêutrons. Então, 1 próton mais 2 nêutrons chega no número de massa 3. E qual que é a nomenclatura dos isótopos? Então, os isótopos não apresentam nome próprio, com exceção do hidrogênio, né? Porque o hidrogênio, lembrando que possui 3 isótopos, e temos o prótio, o deutério e o trítio. Então, eles possuem nomes próprios, mas com exceção dele, todos os demais isótopos não possuem nome próprio. Então, como fazemos para referir-nos aos isótopos? Então, eles são designados pelo nome do elemento químico, seguido do respectivo número de massa. Por exemplo, então existe o carbono. O carbono possui número atômico 6, e esse carbono aqui, esse isótopo de carbono, possui número de massa 12. Então falamos carbono 12, ou então representamos com esse símbolo aqui. Porém, existe o isótopo de carbono que possui número de massa 14. Então, falamos o nome do elemento químico seguido do respectivo número de massa. Então, carbono 14. Então, assim eu consigo identificar qual isótopo de carbono, por exemplo, eu estou me referindo. Então, outro conceito importante é o cálculo da massa atômica. Para que serve esse cálculo? Serve para determinar o valor da massa presente na tabela periódica. Por quê? A tabela periódica, cada elemento químico presente nela possui um número de massa, que geralmente está representado na tabela periódica. E para calcular esse número de massa, eu preciso determinar quantos isótopos existem na natureza daquele elemento químico. Então, eu pego, por exemplo, para o hidrogênio, os seus 3 isótopos e calculo a massa atômica dele. E como que eu faço esse cálculo de massa atômica? Então, eu pego o número de massa do primeiro isótopo dele e multiplico pela porcentagem, pela abundância desse isótopo na natureza, mais o número de massa do segundo isótopo multiplicado pela sua abundância e assim por diante, até ter aqui, então, todos os isótopos daquele elemento químico. E no final, eu divido por 100. Por exemplo, o magnésio
ele possui 3 isótopos. Então, existe o magnésio 24, o magnésio 25 e o magnésio 26. Ao realizar o cálculo, como que eu faço então? Então, eu pego o número de massa do magnésio 24, vezes a abundância dele na natureza, 78,9%, mais o segundo isótopo 25 vezes 10, vezes 10,0, mais o terceiro isótopo, número de massa 26, vezes a abundância, 11,1. E depois eu divido por 100, né? Divido por 100. Então, primeiro eu faço a multiplicação de cada fator aqui. Então, 24 vezes 78,9 dá esse resultado aqui. Mais 25 vezes 10, 250. Mais 26 vezes 11,1, esse resultado. E depois eu somo eles e divido por 100. Então, ao somar, obtenho esse valor, divido por 100. Então, a massa atômica do magnésio é 24,322 U. Lembrando que esse U aqui é a unidade de massa atômica. Exercício 1. O hidrogênio, o deutério e o trítio são representados, respectivamente, por... Então, temos aqui a representação de cada átomo aqui. Analisando o número atômico e a massa atômica desses elementos, é incorreto afirmar que... Então, esse exercício, ele pede para a gente analisar cada alternativa e descobrir qual alternativa está errada. Então, a alternativa A, eles são isótopos? Então, o que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número atômico, 1, 1 e 1, e diferentes números de massa, 1, 2 e 3. Então, eles são isótopos. Então, a alternativa A está correta. Eles possuem o mesmo número de elétrons? Então, vamos lá. Ó, aqui não tem nenhum sinal de mais ou um sinal de menos, indicando que esses átomos eles são íons. Lembrando que eu também já tenho uma aula sobre íons no canal. Se você quiser dar uma conferida, tiver alguma dúvida. Então, não tem nenhum sinal indicando que eles são íons. Se eles não são íons, quer dizer que esses átomos aqui eles estão eletricamente neutros. Se eles estão eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E quantos prótons cada um deles possui? Se o número atômico deles são 1, quer dizer que eles possuem um próton. E se o número de próton é igual ao número de elétron, cada um desses átomos também possui um elétron. Então, eles possuem o mesmo número de elétrons. A alternativa B está correta. O deutério possui um próton a mais que o hidrogênio. Alternativa C. Vamos ver então se é verdade ou não. O hidrogênio, ele possui número atômico 1 e o deutério também, número atômico 1. Se o número atômico deles é o mesmo, quer dizer que ambos, cada um tem um próton. Então, o deutério não possui um próton a mais que o hidrogênio. Eles possuem o mesmo número de prótons, que é 1. Então, a alternativa C está incorreta. Porém, vamos analisar a D e a E para averiguar por que elas estão certas. O deutério e o trítio são mais pesados que o hidrogênio? Vamos lá. O deutério possui número de massa 2 e o trítio 3, enquanto o hidrogênio possui 1. Então, o deutério e o trítio são mais pesados que o hidrogênio. O trítio possui o dobro de nêutrons em relação ao deutério. Então, o deutério ele possui número de massa 2, ou seja, um próton e um nêutron. O trítio, número de massa 3, ou seja, um próton e 2 nêutrons. Então, esse possui 2 nêutrons e este possui um nêutron. Então, tá certo, o trítio possui o dobro de nêutrons em relação ao deutério. Vamos para o segundo e último exercício. O cobre consiste em dois isótopos com massa 62,96U e 64,96U. E a abundância isotópica de 70,5% e 29,5%, respectivamente. A massa atômica do cobre é... Então, como que é o cálculo de massa atômica? Então, o cálculo de massa atômica é o número de massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância, mais o número de massa do segundo isótopo vezes a sua abundância, até completar o número de isótopos e dividido por 100 no final. Então, primeiro isótopo, 62,96 vezes 70,5, mais 64,96 vezes 29,5, dividido por 100. Então, multiplico o primeiro, aqui e aqui, depois aqui e aqui. Então, ao multiplicar, chego nesse valor, e ao multiplicar aqui, chego nesse valor. E depois dividido por 100. Então, eu somo primeiro esses dois valores, dá 6.355, divido por 100, 63,55U. Alternativa E.
Bom, então esta foi a aula sobre isótopos. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E aqui estão as referências utilizadas. Um grande abraço e até a próxima aula.